Olá, meus queridos, a graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao canal As Boas Novas de Cristo. Vamos aqui tratar de um assunto polêmico, né? Mas vamos para a verdade das Escrituras. Meus queridos, muitos ainda defendem hoje a vinda de Jesus e achando que Jesus vai vir mesmo, né? Porém, essas mesmas pessoas que defendem a sua vinda, ao mesmo tempo está chamando ele de mentiroso e não percebe. E aí, meus queridos, eu sei que você não era a sua intenção, mas é por você acreditar muito no sistema religioso, da forma que você aprendeu, você acha que é a pura verdade, e aí você acha que Jesus vai vir, né? Mas só que pelos fundamentos bíblicos, pelo que Jesus falou, a vinda dele já aconteceu, só que muitos não querem admitir ou aceitar. Vamos lá. A primeira coisa, tem esse vídeo que eu estou postando agora, tem um outro que eu postei anterior, mostrando para os irmãos aí que o evangelho do reino ele já foi proclamado no mundo inteiro, que o mundo inteiro ali era o mundo grego-romano. Sendo assim, sendo proclamado no mundo inteiro, então veio o fim. Porque Jesus disse, então virá o fim. Mas não foi o fim da terra, não foi o fim, né, do mundo, como muitos falam. Era o fim do templo, era o fim de muitas vidas ali, e era o fim também da era passada, que tudo tem a ver com a mudança, né? Depois da morte de Cristo ali, Jesus conquistou a mudança, trouxe a nova aliança, né? Então foi o fim de uma era passada para o início de uma nova era. Então veio o fim de muitas coisas ali baseado em Mateus 24 para uma geração específica. Quando você lê as Escrituras e não respeita isso, você está chamando Jesus de mentiroso. Tá certo? Por quê? Vamos lá. Então tá certo. Então foi proclamado o evangelho do reino, né? No mundo inteiro, baseado em Mateus 24, versículo 14. E aí, só que tem o seguinte. Você tem que entender que Mateus 24 e 14 não tem nada a ver com nós, por quê? Vamos ver aqui, ó. Mateus 23, versículo 35, está escrito assim: E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos, derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Opa, Jesus está falando de uma geração específica. E isso aqui é o contexto de Mateus 24. Mas você percebe no versículo de número 37, para quem, qual era o alvo de toda essa grande tribulação? Versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas? E não quiseste, eis que a vossa casa ficará abandonada. Que casa era essa? Era Jerusalém, meus irmãos. Isso aqui está tudo baseado em Mateus 24. Mas nós devemos perceber que Mateus 24 vai iniciar o quê? Vai iniciar os discípulos apresentando a Jesus o templo. E Jesus diz, vocês veem tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será derrubado, destruído. Aí o que acontece? Olha só a preocupação dos discípulos, os discípulos curiosos. Porque Jesus apontou para algo que eles estavam vivenciando, para um templo que eles estão vendo. Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, então eles se preocuparam e foram lá, lógico, eles sentiram que aquilo ali ia acontecer, algo que eles estariam ali. Não sei todos, porque Jesus tinha falado em Mateus 16, versículo 27 e 28, como ele falou, alguns do que aqui estão não provarão a morte até verem vir o Filho do Homem no seu reino.
Ou seja, e aí, Jesus mentiu? Não, ele foi verdadeiro. Porém, quem está dizendo que ele está mentindo é essas pessoas, dizendo que ele ainda vai vir. Certo? Então, nós vemos aqui que, para nós entender esse nome reino, né, que Jesus falou, nós temos que entender que Lucas 17, versículo 20, vai falar sobre o reino. Perguntaram a ele quando é que era a vinda do reino de Deus. Jesus falou, o reino de Deus, ele não é observável, ele não é visível. Perceba, ou seja, o reino de Deus ele não é algo que você vai ver com seus olhos carnais, como muitos dizem aí, que você, quando Jesus vir, você Meus amados irmãos, é muita má interpretação nos sentidos verdadeiros das palavras que contém na Bíblia Sagrada. Principalmente nas escrituras tem figuras de linguagem, e pessoas que não têm esse conhecimento vai achar que é uma coisa literal mesmo, que vai ver uma nuvem vindo e tal. Meus irmãos, se você não entender isso nas escrituras, você vai ficar criando fantasias, né? Fantasias que, que não foi isso que o autor quis passar de verdade. Então, buscar um pouco de conhecimento, ele facilita o nosso entendimento do que Jesus Cristo, do que os apóstolos, do que as escrituras, ela quer passar para nós. E aí, se o reino já não é visível, é espiritual. Mas os homens hoje estão esperando o quê? Um reino visível, né? Estão esperando até hoje uma volta visível, porque eles entendem carnalmente. Eles não respeitam que Jesus falou que o reino dele não era visível. Muitos queriam saber como era a vinda do reino de Deus. E Jesus falou que o reino já estava, né, entre vós, ou seja, era algo espiritual, era algo que eles não estavam vendo. E ele falou, o reino de Deus ninguém vai poder dizer, olha ele ali, olha ele aqui. É a mesma coisa desses homens aí dizendo que é a vinda de Jesus. E o povo não aceita, não quer concordar que Jesus veio por conta disso, porque eles não viram, certo? Mas só que eles mesmos, eles rejeitam tudo o que Jesus falou. Eles esquecem o que Jesus falou. Porque para essas pessoas querer defender que Jesus ainda vai vir, eles teriam que explicar cadê alguns que Jesus tinha falado em Mateus 16, versículo 27 e 28, né? Que ali é uma vinda de juízo para retribuir a cada um segundo as suas obras, é juízo. Né? Então, cadê aqueles irmãos que ele disse, alguns dos que aqui estão não provarão a morte? É? E agora? Eu sei que eles não vão ter, eles podem inventar outra, mas sair fora da verdade e do fundamento aqui, meus irmãos, aqui não, entendeu? Aqui não vai funcionar não. Por quê? Porque a verdade das escrituras é que prevalece. Agora você imagina Jesus falando isso. Então, Mateus 24, quando os discípulos perguntam a Jesus, Jesus fala para eles perguntam qual é o sinal da tua vinda e do fim da época. Mateus 24 dá um início, todos esses princípios das dores, meus irmãos. Foi para aquela geração lá, aquela geração viveram isso, viveram terremotos, viveram rumores de guerra, viveram perseguições, viveram também nação levantando contra a nação, era Israel se levantando contra Roma. Meus irmãos, tudo isso eles viveram, mas era no mundo grego-romano, o mundo Aikomene, o mundo habitado, entendeu? Era um mundo habitado. No grego está escrito dessa maneira. E este evangelho do reino será proclamado no mundo, aqui está inteiro, né, algumas traduções, mas é no mundo inteiro, grego-romano habitado. E lá no grego está, no mundo habitado. Olha a diferença, né? É muito grande a diferença. Se você não respeita a própria escritura que você tem, o Novo Testamento, não respeita a sua linguagem principal, o grego, pronto, está explicado porque muitos ficam acreditando em certas coisas por causa disso, a ignorância do conhecimento. Então você não pode ser assim, principalmente quando se trata das escrituras
daquilo que você carrega, daquilo que você defende, daquilo que você crê, você tem que ter esses conhecimentos e tem que ter esse respeito, porque senão é você que vai, meu irmão, minha irmã, passar vergonha de não ter pelo menos um mínimo de conhecimento a respeito das escrituras, certo? E aí, certo que Jesus falou em Mateus 24, né, para, para os discípulos. E quando Jesus falou, muitos virão em meu nome, né, dizendo que era Cristo, olha ele ali, e não era ele, ou seja, isso aí já aparecia. É muito diferente hoje. Hoje não pode aparecer um terremoto que as pessoas estão dizendo, olha, Cristo está às portas. Meu irmão, Cristo só se for tiver na porta da nossa casa, né? Mais ou menos isso. Porque está às portas, ele não está à porta nenhuma, tá entendendo? Ele estava às portas, quando ele falou, era para aqueles discípulos. O alerta era eles que iam viver, não era você. Tinha geração específica. E quando você diz que isso aqui vai acontecer em Mateus 24, você está dizendo que você tem culpa dos sangues inocentes, dos sangues desde o início do mundo, o sangue de justo. Aonde? É uma cobrança. É uma cobrança. Em Mateus 24, tem um juízo de Deus para acontecer contra a nação específica. E isso tem que ser respeitado, certo? Aí tem mais, no versículo 21, que muitos falam, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como nunca, como não houve desde o princípio do mundo, até agora nem tornará a haver jamais. Isso aí está falando para quê, meus irmãos? Está falando para Israel, está falando para aquela geração, está falando por conta que ali havia pessoas que Jesus estava ali como filho de Deus e não estavam crendo nele, pessoas que tinham matado os profetas, que era o caso dos judeus, Jerusalém. Então eles tinham muitas culpas nisso, tá entendendo? E os apóstolos, os discípulos, eles estavam envolvidos. Por isso que Jesus falou que muitos iam perseguir eles, iam até matar eles, levar eles diante de reis, preso. Tudo isso, meus irmãos, está muito claro isso aqui, meus irmãos. Está muito claro isso aqui. Agora as pessoas leem isso aqui como se fosse para hoje, aí a heresia está aí, tá entendendo? A heresia está aí. Isso que é heresia. Versículo 34, olha só, capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Que geração? Meus irmãos, a geração biblicamente ela durava 40 anos, meus irmãos. 40 anos. Agora imagina, né? Agora imagina Jesus falando para aquela geração. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Ou afirmam que Jesus veio, meu irmão, ou também vão ter que afirmar que ele foi mentiroso. Porque aconteceu. Ano 70 é lá a marca da vinda de Jesus. Está a marca da vinda de Jesus, só que lá o que você vê é os sinais do seu juízo. Sabe por que os sinais do juízo são visíveis? A queda do templo, as mortes dos judeus. Sabe por que são visíveis isso? Esses detalhes? Porque a sua vinda de ressurreição, a sua vinda no seu reino, né? Do seu reino, a sua vinda do seu reino de ressurreição, de arrebatamento, ela foi no âmbito espiritual. Meu irmão, se você não nascer do Espírito, você não vai entender isso, no que não vai aceitar, certo? Então tem que nascer de novo do Espírito, tem que reler novamente principalmente tem que primeiro entender Mateus 24 para depois ir para os demais versículos na frente, para não sair misturando as coisas, tá certo? Meus queridos, as escrituras estão aí para nós analisar, para nós respeitar, mas nós ir pela verdade, pelo fundamento, naquilo que verdadeiramente tem sentido com a verdade das escrituras, tá certo? Que o Criador ilumine o seu entendimento e que fique claro isso. Deus abençoe.